Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre agradecer para vencer. Já tem um tempo que eu falei sobre louvar a Deus e agradecer a Ele. Faz um ano. E apesar de ser um assunto básico e bastante óbvio, a importância dele nem sempre é percebida. Hoje eu ia falar sobre o verdadeiro valor de uma pessoa. Comecei a escrever o texto ontem, já tinha tudo em mente, mas aí Deus me acordou com um forte sentimento de gratidão. Eu fiquei lá agradecendo por tudo que eu conseguia lembrar, pelos bons momentos na minha vida, pelos amigos, as coisas que eu fiz, as sensações que experimentei, o que eu realizei, pelos bons tempos, pelos ruins, pela minha saúde, por todas as vezes que Deus me protegeu e guardou, pelas pessoas que passaram na minha vida e por tudo que eu podia pensar. Eu sempre agradeço a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele fez e faz na minha vida. Aliás, aprendi que antes de começar a fazer qualquer oração e pedir qualquer coisa a Deus, primeiro nós temos que agradecer. Jesus fazia assim, mesmo quando não era para pedir nada. Em Mateus 11:25, Ele disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E antes de ressuscitar o Lázaro, em João 11:41 e 42, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que eles acreditem que o Senhor me enviou. Jesus não precisava de agradecer a Deus, porque Ele também é Deus, mas deu o exemplo de como devemos fazer as coisas da maneira certa, sempre tentando agradar a Deus. Agradecer e louvar a Deus são atitudes que não só demonstram o seu reconhecimento ao que Deus fez por você, não é só por educação, mas é uma forma de engrandecer a Deus dentro de si mesmo. Vou explicar. Quando você começa a agradecer e louvar a Deus, Ele imediatamente começa a te preencher com a sua presença. E o Espírito Santo de Deus renova a sua alma. Você é fortalecido pelo louvor a Deus. Na versão em inglês da Bíblia, King James, porque agora tem a tradução em português, mas não é igual à versão em inglês. Então, na versão em inglês da Bíblia, King James, no Salmo 22:3, está escrito assim: o Senhor habita no louvor do seu povo. Ou seja, quando você louva a Deus e começa a agradecer, imediatamente Ele se faz mais presente. A presença dEle se torna mais forte em você. Por isso é que muitas vezes, quando não temos a menor vontade de agradecer, é quando mais precisamos. Porque é claro que o inimigo da sua alma não quer que a presença de Deus se torne mais forte em você em momento algum na sua vida. O rei Davi era um sujeito que sabia muito bem da importância do louvor e do agradecimento. Afinal de contas, ele vivia cantando salmos, louvando e agradecendo a Deus. Talvez por isso mesmo ele foi considerado pelo próprio Deus como um homem conforme o coração de Deus. Está lá em Atos 13:22. No Salmo 100, Davi ensina que para nos apresentarmos a Deus, devemos entrar pelas portas dele com ações de graças e com louvor. E Davi completa no versículo 5 falando: porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade se estende de geração a geração. Isso é muito lindo. Ele te mostra o que fazer e fala o porquê. Então agradecemos a Deus para Ele se fazer presente em nossas vidas. Porque, vamos ser sinceros, tem hora que não dá a menor vontade de agradecer. Os seres humanos têm uma facilidade muito grande para ficar insatisfeitos com a vida. Ficam acostumados rapidamente com determinadas situações e começam a desprezar aquilo que têm no seu dia a dia, como se fosse algo comum ou um direito.
E aí vão automaticamente querendo mais e mais e acham ruim quando não tem. Muitas pessoas são assim, não todas, claro. Isso sem falar quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. Aí sim encontramos um motivo válido para reclamar e achamos que temos o direito de manifestar insatisfação com Deus. E quando você reclama, é muito importante lembrar que você está sendo ouvido. Se você ora sozinho no seu quarto e Deus escuta, quando você reclama, Ele também escuta. O Salmo 139:2 fala: o Senhor sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Mas nós nos esquecemos que tudo veio de Deus, que recebemos dele. Na nova tradução da linguagem de hoje está escrito em 2 de Pedro 1:3: o poder de Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Eu já expliquei esse assunto aqui algumas vezes, mas vale a pena repetir. Se você está vivo, é porque Deus te deu a vida. E se você tem consciência, habilidade, capacidade, conhecimento, inteligência, tudo isso vem de Deus. Ah, mas eu lutei duro para chegar onde estou e fiz tudo com o meu esforço próprio. Sim, em parte sim, você se esforçou, parabéns. Mas esqueceu de reconhecer aquele que te deu força, saúde e a capacidade de lutar para chegar onde chegou. Como Paulo explicou muito bem em 1 de Coríntios 4:7, quem te fez diferente? O que você tem que não recebeu de Deus? E se recebeu, porque fica se gloriando como se não tivesse recebido? No Salmo 104:28 e 29, o rei Davi fala assim: quando o Senhor nos dá alimento, nós o recolhemos. Quando abre a sua mão, ele nos enche de bens. Quando esconde o seu rosto, ficamos perturbados. Quando tira a nossa respiração, morremos e voltamos ao pó. E essa é a grande realidade, que muitos seres humanos não querem encarar. Cada batida do nosso coração é um presente de Deus. Se Ele assim quiser, vamos viver muitos anos, muito mais além do que esperamos. Mas se Ele decidir nos chamar de volta para casa, temos que ir. Quando Ele abençoa os nossos esforços, tudo o que fazemos dá certo. Eu li isso na última live, Salmo 1:3, tudo o que fizer prosperará. Por isso temos sempre que ficar agradecidos a Deus. E agradecer sempre, demonstrar essa gratidão com palavras. Lá atrás, quando os filhos de Israel estavam para entrar na terra prometida, eles foram avisados por Moisés para não se afastarem de Deus. No capítulo 28 de Deuteronômio, tem a lista das bênçãos e das maldições que viriam sobre o povo. E no capítulo 30, versículo 19, Moisés fala assim: os céus e a terra são testemunha contra vocês, que hoje eu coloco a vida e a morte, bênção e maldição. E escolham a bênção para que vivam você e seus filhos. E lendo a história, vocês podem ver que os israelitas reclamaram com Deus o tempo todo. Mesmo ele fazendo muitos milagres, protegendo o povo, alimentando, literalmente tirando água da pedra para eles, mesmo assim eles reclamavam todo o tempo. Foi por isso que a velha geração morreu e só aqueles com menos de 20 anos entraram na Terra Prometida. Eu contei essa história aqui algumas vezes, inclusive naquele vídeo que eu gosto muito, chamado Preciosas Lições da Vida de Caleb. É um vídeo muito bom, vocês deveriam assistir. Quem já viu, mas não lembra muito bem, assista de novo. Eu mesmo assisto os meus vídeos outra vez, não para me ver falando, mas para ouvir o que Deus me usou para falar, porque eu esqueço. Outro dia um amigo estava me perguntando qual a diferença do vídeo Os Caminhos da Fé para o vídeo Os Caminhos de Deus, e eu não soube explicar, falei que eu tinha que assistir de novo para poder lembrar, depois lembrei. Mas voltando ao tema, essa questão de agradecer a Deus é muito séria. Não só porque Deus quer ser reconhecido, isso é óbvio, Ele merece, mas Ele, na sua enorme grandeza, bondade e compreensão,
sabe como o ser humano é, então entende quando não agradecemos, mesmo sabendo que deveríamos. Mas como eu falei antes aqui, o agradecimento não é só bom para agradar a Deus e mostrar que você o reconhece, mas porque você é fortalecido quando agradece e louva a Deus. E isso é muito importante para a nossa sobrevivência nesse mundo. Eu já experimentei e sei que funciona. Quando não estou me sentindo bem, quando estou decepcionado, desanimado, desencorajado, quando não estou com a menor vontade de agradecer, se eu faço um esforço extra e começo a me lembrar das coisas boas que Deus fez na minha vida e começo a agradecer a Ele, imediatamente eu vou sendo fortalecido e começo a sentir a mudança. Uma vez eu li um texto que falava que o louvor é um ruído insuportável nos ouvidos do inimigo de Deus. E nós sabemos que esse inimigo quer a todo custo nos desanimar, desencorajar, aniquilar a nossa fé e nos fazer duvidar e reclamar de Deus. Então, quando aquela voz de desânimo, desencorajamento começa a sussurrar no seu ouvido, e quando aparecem aqueles pensamentos negativos de condenação, culpa, medo, insegurança, primeira coisa que temos que fazer é agradecer a Deus. Ah, mas nessa hora eu não lembro nada de bom para agradecer. Então agradeça pelo óbvio, pela sua vida, pelo seu corpo, saúde. Você tem 2 mãos, então agradeça por elas. Se tem uma só, agradeça pelo que você tem. Se tiver gordo, agradeça porque você tem comida o suficiente para comer e ficar gordo. Se tiver magro, agradeça porque você não tem que ficar lutando contra o peso para tentar emagrecer. Se tiver doente, agradeça por quando não estava. Eu sei que não é fácil, principalmente quando não estamos com vontade, mas é o que tem que ser feito. E esse é que é o ponto. Vocês têm que lembrar que quando eu falo do inimigo da sua alma, eu estou falando sério, não é uma metáfora, uma analogia. O sujeito é o seu inimigo e ele luta contra você o tempo todo. O poder dele é limitado por Deus, ele não pode fazer muita coisa, mas tem uma área que ele tem autorização para atuar livremente e ele se especializou nela. E essa área é a sua mente. Eu falei disso no vídeo Campo de Batalha da Mente. O inimigo se esforça para colocar pensamentos de desencorajamento e te impedir de lutar. Porque o poder de Deus em você é muito maior do que o poder dele. O inimigo não tem medo do concécio, mas ele tem medo de Jesus que está dentro de mim. Os cristãos hoje em dia não entendem bem essa realidade. Eles imaginam Jesus lá no céu e nós sozinhos aqui na terra com os anjos dando uma ajudinha. Mas a verdade é que Jesus está dentro daqueles que o receberam. Lembram daquela oração que Jesus fez em João 17, nos versículos 22 e 23? Ele disse: eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim. Nós temos Jesus dentro de nós. Nós somos Jesus para o mundo. Por isso, quando alguém persegue um cristão, na verdade, ele está perseguindo Jesus. Lembram quando Saulo foi para Damasco para perseguir os cristãos e Jesus apareceu para ele no meio do caminho, uma luz forte e brilhante, e ele caiu do cavalo? Aí o que Jesus falou? Em Atos 9:4, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo os cristãos. E é assim, dessa maneira, que o inimigo da sua alma te vê. Ele vê um ser humano fraco e incapaz, mas com o Deus Todo-Poderoso dentro dele. E isso assusta o inimigo, ele morre de medo de Jesus em você. Por isso tenta a todo custo te desencorajar, te fazer desacreditar dessa realidade e assim enfraquecer a sua fé. Porque se você se der conta de que Deus está dentro de você e que todo o poder dele está à sua disposição, nada pode te parar.
Ninguém pode te convencer de reclamar de Deus. Ele está dentro de você. O que mais você precisa? O que você não pode fazer? Foi isso também que eu falei naquela série que gravei sobre o impossível. São 5 vídeos sobre esse assunto. Então, como não ficar agradecido? Como não louvar e agradecer a Deus em todas as situações? Uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás é que o louvor é a voz da fé. Se você tem fé em Deus, você louva, agradece, independente da situação, porque quando você louva a Deus e demonstra gratidão sem motivo nenhum, o que te motiva é a sua fé. Salmos 116, 17 diz: oferecereis sacrifícios de louvor. O que significa isso? Desde quando louvar a Deus é um sacrifício? Desde que esteja sendo difícil para você agradecer. Ou seja, a situação está ruim, deu tudo errado, você não tem motivo nenhum para achar bom, mas mesmo assim você decide que vai agradecer a Deus, vai demonstrar gratidão, confiando que Deus sabe o que está fazendo. Vai louvar por fé. A sua fé é o que te dá motivo para louvar, porque você sabe que o seu Deus é infinitamente maior que os seus problemas e sabe que esse Deus mora dentro de você. Eu já falei do profeta Abacuque aqui em outras ocasiões, mas tenho que falar de novo. É um dos profetas pequenos do Antigo Testamento, viveu 600 anos antes de Cristo, e o seu livro tem só 3 capítulos, mas esse é o momento de glória dele. No último capítulo do livro, no capítulo 3, nos 3 últimos versículos, 17, 18 e 19, ele escreveu: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e que o produto da oliveira falhe, ainda que os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor, ficarei feliz com o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele fortalece os meus pés e me faz andar sobre os lugares altos. E a Bíblia explica que isso é uma canção escrita para instrumentos de corda. Ou seja, estava tudo ruim, mas mesmo assim o Abacuque ainda estava cantando e louvando a Deus. E essa é que deve ser a atitude de todo cristão verdadeiro. Vai louvar a Deus quando está feliz? Sim, mas também quando está triste. Uma vez, quando Paulo e Silas estavam em Filipos pregando o Evangelho, uma cidade da região da Macedônia, algumas pessoas na cidade se revoltaram contra eles, levaram os 2 presos, eles foram açoitados com varas e depois jogados no fundo da prisão, com os pés presos a um tronco. Essa história está lá em Atos 16. Sabe o que eles ficaram fazendo lá de noite? Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Os caras estavam com as costas rasgadas, presos no fundo do cárcere, com os pés amarrados num tronco, mas isso não abalou a fé deles, não enfraqueceu o ânimo deles. E esse é o espírito cristão, não o espírito de reclamação, murmuração, revolta, medo, dúvida. Salmos 56, 3 e 4 fala: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Esse é o espírito, essa é que é a atitude certa. Sei que não é fácil, eu falo isso para vocês, mas eu mesmo falho muitas vezes. Tem situações que eu não consigo agradecer, fica difícil, dói. Mas essas são as horas mais importantes para nós. Aqueles momentos que temos que nos esforçar mais para agradecer, para louvar. Teve um momento desses muito difícil que eu passei na minha vida, estava tudo dando errado na época, e
eu tinha lido um texto chamado Louvor Extremo, que me encorajou muito. Falava exatamente sobre continuar louvando a Deus em situações extremamente difíceis. Aí na época Deus me inspirou e me deu uma música com esse nome, Louvor Extremo. Acabei gravando, coloquei lá no meu canal de músicas cristãs. Quem quiser escutar, eu mando o link. Mas nesses momentos mais difíceis, para conseguir louvar, nós precisamos muitas vezes até de olhar muito mais longe, no futuro. Eu já falei disso, imaginar aquele maravilhoso dia quando os nossos olhos vão se fechar e nós vamos abrir os olhos espirituais para um outro mundo, a outra vida, e descobrir que chegamos em casa e aí Jesus vai vir até nós, nos abraçar e dizer: bem-vindo, você se esforçou e foi fiel. Porque isso é tudo o que Ele espera de nós, que nós nos esforcemos. Ele sabe o que nós damos conta. E quando falhamos, Ele entende. Se você ler a história dos grandes homens de Deus na Bíblia, descobre que eles eram pessoas comuns. Assim como eu e você, se esforçavam, se dedicavam muito, mas também erravam, e Deus perdoava, porque conhecia o coração de cada um. E Ele conhece o seu coração e perdoa quando você não dá conta. Mas se você quer fazer realmente algo que vai impressionar Deus e alegrar o coração dele, se é que nós podemos impressionar Deus de alguma maneira, mas podemos tentar, louve e agradeça quando ficar difícil. Quando ficar fácil também, mas principalmente quando for muito difícil. Faça o que diz o Salmo 116, 17, que eu li antes. Ofereça um sacrifício de louvor a Deus. Quer fazer um sacrifício? Em vez de abstinência de comida, abstinência de bebida, ou seja lá o que for, ofereça louvor. Palavras de gratidão a Deus por tudo. Pelo que foi bom e pelo que não foi. Agradeça porque você tem fé que Ele vai usar todas as coisas boas e as ruins também para o seu bem. Vamos de novo, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E você é um deles. E já que eu citei o versículo 28, vou terminar a live com os versículos 29 e 30. Pois aqueles que Deus conheceu, estes Ele também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. E aos que predestinou, Ele também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Já pensou nisso? Aqui está escrito que Deus te conheceu, predestinou, te chamou, justificou e te glorificou. O que mais você precisa? Deus te glorificou. Se você não tiver nada mais para agradecer, agradeça por isso. Você foi glorificado como filho de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.